Problemas antigos que permanecem sem solução. No núcleo Bandeirante, a calçada, de tão destruída, vira obstáculo para os pedestres. Com isso, muitos preferem se arriscar e andar no meio da pista. E, para completar a lista de problemas, os moradores reclamam de mato alto, também de lixo dos comerciantes que fazem os famosos puxadinhos. Nico Mendes tem 81 anos de idade e para andar pelas ruas do núcleo Bandeirante precisa usar essa espécie de triciclo. Mas a falta de acessibilidade e as condições precárias das calçadas colocam em risco qualquer passeio. Conto com a boa vontade das pessoas que vão passando, transeunte. O pessoal daqui é muito aconchegante, muito amigo, tal. Ajudam sempre. Mas é difícil, né? Não resta a menor dúvida. O problema se repete por praticamente toda a cidade. A maioria das calçadas está em péssimas condições. E para piorar, os comerciantes ainda invadem as áreas destinadas aos pedestres, o que acaba causando acidentes. Eu mesmo já caí na Terceira Avenida. Tem um comérciozinho lá que eles invadiram, né? Tipo móvel usado. E eu fui desviar e tropecei. Levei um mal tão bom. Se machucou? Machuquei meu joelho, até hoje dói. Só que não são apenas as calçadas que tiram o sono dos moradores. Na Terceira Avenida da cidade, as paradas de ônibus estão assim, só a placa, sem nenhuma cobertura contra sol ou chuva. O lixo também está em todos os cantos. O que afeta mais aqui é a sujeira. Muito sujo, a cidade está muito suja, cheia de lixo. Pelo que eu ando pelas calçadas, está muito cheio de buraco, está péssima, né? A limpeza é mais ou menos, mas tá indo desse jeito, mas não é muito boa não. A Inês mora no núcleo Bandeirante há 22 anos. Na frente da casa dela passa uma das pistas mais movimentadas da região e não tem faixa de pedestre, o que coloca em risco a segurança de todos. Eu já fui atropelada por uma moto aqui, porque mesmo que os carros, foi logo ali, mesmo que os carros parem, né? Mas as motos não, e eu não vi a moto. Aí a moto bateu, eu estava até com um carrinho de compra. A gente quer uma faixa de pedestre, né? Tem que resolver bastante. E você lembra do senhor Nico Mendes do início da reportagem? Pois é, para ele, todos esses problemas são definidos em uma frase. Desleixo, irresponsabilidade administrativa. Nossa produção entrou em contato com a administração do Núcleo Bandeirante, mas até agora não tivemos resposta. Sobre a possibilidade de novas paradas de ônibus, o DEFTRANS informou que vai realizar estudos técnicos para ver a possibilidade da construção de abrigo no local mostrado na reportagem. Acrescentou ainda que há um processo para a construção de 500 novas estruturas em todo o DF. E sobre as faixas de pedestres, o departamento contou que no Bandeirante existem 61. Finalizou ainda dizendo que vai analisar o pedido dos moradores sobre a instalação de mais uma nessa avenida da cidade. Mas para as duas demandas, não sabe quando as obras vão começar. Uma série de problemas lá no Núcleo Bandeirante. A gente vai falar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Trabalho não vai faltar por lá. Falta de calçada também, teto para parada, é muita coisa. Exatamente, é muita coisa negligenciada, né? Não só no Núcleo Bandeirantes, mas em todo o Distrito Federal, porque se trata, minha gente, de obras baratas. Obras que não geram negócio, se é que você me entende. Obras que não geram comissões, e aí eles vão negligenciando. Você vê quais são os problemas, são problemas gravíssimos, de simples solução, de solução barata, mas eles não fazem calçada. Eles são capazes de fazer até o asfaltamento, a pavimentação, a nova pavimentação. Eles foram capazes de fazer isso em governos anteriores. Agora, pintar a faixa de pedestre, que é bom, nada. O órgão diz que lá tem 61 faixas. Tem mesmo? Essas faixas estão pintadas, são visíveis? É claro que não. A gente conhece muito bem a realidade das faixas de pedestres aqui no Distrito Federal. E, além de tudo, calçada, né? Esse é o principal nó, digamos assim, da mobilidade urbana. É a mobilidade mais básica, mais simples. É o direito de ir e vir caminhando. Olha, Ceilândia é uma das cidades mais perigosas do DF, mas um projeto social realizado dentro do batalhão da Polícia Militar tem ajudado a mudar essa realidade. Veja aí. O Lucas tem apenas 11 anos e, como boa parte dos garotos dessa idade, sonha em ser jogador de futebol. 3 vezes por semana ele treina duro em busca do objetivo. Há 6 anos que eu estou nesse projeto, que foi muito bom. Eu aprendi muitas coisas aqui nesse projeto.
Lucas e todas essas crianças fazem parte do projeto Bom de Bola na Escola, que há quase 20 anos muda a vida de algumas crianças de Ceilândia. A Thaís, mãe do pequeno Caleb, conta por que apoia a iniciativa. Quem faz esporte não mexe com droga. Quem faz esporte respeita. Quem faz esporte é o cidadão do bem. E daqui vai sair novas crianças que podem ser os nossos representantes na seleção brasileira e em outras, como já saiu. O sargento da PM, Marcos Flávio, é um dos professores da garotada. Toda semana ele troca a farda pelo uniforme de técnico. E quem pensa que só sai jogador de futebol do projeto, se engana. Tem alunos nossos que hoje estão na academia de oficial da Polícia Militar. Temos bombeiro, médicos, ortopedistas, que todos passaram por aqui, enfermeiros, né? Então é um projeto realmente de inclusão social. E mesmo com todos esses bons frutos para a sociedade, o Antônio reclama da precariedade do local onde as crianças treinam. A estrutura em si, ela não nos oferece uma qualidade. Haja vista que nós podemos ver essa quadra, ela não tem uma estrutura, o alambrado está quebrado. A estrutura em si em volta, ela é precária. E tudo isso aqui que é construído, tudo isso aqui que é reformado, são os pais que estão fazendo isso. Em nota, a Polícia Militar disse que o terreno onde ocorre o projeto social não pertence à PMDF e, por isso, não pode realizar nenhuma obra no local. Mas a PM aguarda trâmites administrativos para que o 8º Batalhão seja reconstruído, assim como novas quadras. Olha, o ex-senador Luiz Estevão virou réu em mais um processo, pelo mesmo motivo, corrupção. Preso no complexo penitenciário da Papuda desde março de 2016, Luiz Estevão foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por corrupção em janeiro. O ex-senador teria oferecido vantagens indevidas a carcereiros em troca de tratamento especial na prisão. Para receber regalias, o empresário teria doado um imóvel para um agente penitenciário. A denúncia foi feita à Justiça em 2016 de forma anônima. O processo corre em sigilo. Indiciado por corrupção passiva, Luiz Estevão cumpre pena de 26 anos após ser condenado por fraudes e desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Essa sentença já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Em 2017, foram encontrados durante uma vistoria itens proibidos na cela do ex-senador. Após a inspeção, a Justiça determinou que o empresário ficasse isolado por 10 dias por falta disciplinar. O diretor do Centro de Detenção Provisória, na época, Diogo Ernesto de Jesus, foi exonerado. Luiz Estevão também é acusado pelo Ministério Público de financiar a reforma da ala, onde cumpre pena. Integrantes do sistema penitenciário do DF também foram denunciados por serem coniventes com os privilégios. O advogado de Luiz Estevão disse que o processo tramita em segredo de justiça, mas adiantou que o cliente dele não praticou qualquer ato ilícito. Cláudio Humberto, a situação do ex-senador fica ainda mais delicada. Eu acho assim, esse caso é preciso ter muita cautela numa hora como essa, né? A gente vê que o processo tramita em segredo de justiça, mas as partes vazam o que lhes interessa, né? Os acusadores vazam aquilo que interessa. Mas, no entanto, não dá, por exemplo, à imprensa a oportunidade de verificar, de checar, de dar uma olhada no processo para verificar se aquela denúncia anônima restou comprovada ao longo do processo. Foi comprovado mesmo? A gente precisa saber isso, né? Trata-se de uma figura pública da maior relevância aqui no Distrito Federal. A acusação foi recebida por defensores, advogados do Luiz Estevão, como mais um sinal de uma suposta perseguição que o ex-senador sofre desde que foi preso. Aliás, uma perseguição que, segundo seus advogados, começou lá atrás, antes mesmo de qualquer sentença. O fato é que tudo isso precisa ser visto com melhor atenção. Uma das acusações, por exemplo, dá conta de que o ex-senador ofereceu notícias graciosas, notícias elogiosas às pessoas em troca, no seu site de notícias, no site da propriedade de sua família, em troca de regalias na prisão. Olha, isso é mentira. É mentira porque todos nós conhecemos a seriedade dos jornalistas que fazem parte desse site. O site, que é o site Metrópolis, é muito sério, faz jornalismo com muita seriedade e ali não há espaço
para negociações dessa natureza. Então, por tudo isso, convém um pouco de cautela, porque cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Vamos falar da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que militares e servidores estaduais e municipais serão incluídos na reforma da Previdência. Guedes adiantou que a proposta vai incluir um regime de capitalização, espécie de poupança, em que o trabalhador faz para assegurar a aposentadoria no futuro. O regime atual é o de repartição, ou seja, o trabalhador ativo paga aos beneficiados que estão aposentados. Os detalhes estão chegando ao vivo com Renata Dourado e tem muito detalhe pela frente, né, Renata? Boa tarde. Tem sim, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio e para todos que estão aí nos acompanhando. Tantos detalhes que o texto ainda não está pronto, né? Está no processo de finalização, exatamente para ajustar esses pontos. Mas a previsão do governo, a expectativa é que esse texto seja enviado ao Congresso Nacional nas próximas 2 semanas. E deve ter, entre outras coisas, estabelecer a idade mínima da aposentadoria e igualar o regime dos setores público com o privado. A gente sabe que há uma diferença muito grande, existem certas regalias, certos privilégios, né, no setor público, então a ideia é você igualar, retirando aí, se não todo, parte desses privilégios. E o governo está se articulando. Ontem, parte da equipe econômica se reuniu lá em São Paulo com alguns governadores. E qual será o papel desses governadores, que também têm todo o interesse em aprovar a reforma da Previdência? Convencer os respectivos deputados federais e senadores dos estados, né? Convencer a base ali do estado. Porque a gente sabe, Rodrigo, que existe uma certa resistência por parte da população quando se fala em reforma da Previdência. Seja por ignorar a realidade, por desconhecer, ou mesmo com receio de retirar ali certos direitos já conquistados. E ontem também o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com alguns prefeitos que também têm interesse, porque a ideia é fazer com que servidores estaduais também possam entrar nessa proposta. E como você bem disse, tanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto o vice-presidente da República, Milton Mourão, já afirmaram que os militares também estarão inclusos aí nessa proposta. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, agora corporações não vão ficar de fora da reforma, então. Exatamente, essa é a melhor notícia, né? É uma notícia de que o presidente Bolsonaro, reafirmando aquilo que ele tem dito, né, ao longo de todo o processo eleitoral, ele foi muito claro nesse sentido, até depois de eleito, no sentido de que no Brasil precisa acabar esse sistema de castas que beneficiam apenas determinados setores da sociedade. Essa questão do setor público precisa ser resolvida e com urgência absoluta. A gente já viu aí todos os levantamentos que foram feitos, o último deles indicava que custa as aposentadorias do setor público, dos funcionários públicos no Brasil, custa 90 bilhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Esse custo, 90 bilhões, é exatamente o mesmo das aposentadorias do setor privado. Só que no setor privado são 35 milhões de trabalhadores. No setor público são 800 mil trabalhadores aposentados. Essa distorção tem que ser resolvida. E o presidente Bolsonaro dá uma bela lição de firmeza, né, no sentido de quando ele inclui os militares nessa reforma, porque os militares sempre foram tratados com uma certa reserva, como se fosse uma casta na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Não só os militares, mas também todos os servidores públicos federais, sobretudo, que custam ao Brasil, as suas aposentadorias, um dinheiro que o Brasil absolutamente não pode pagar. E a alçada da médica morta pelo próprio motorista particular vai passar por análise. A história chocou os brasilienses. O homem confessou que matou Gabriela Rabelo Cunha, de 44 anos, em outubro do ano passado. Rafael Henrique da Silva ficou usando o celular da médica durante 2 meses para conversar com a família e simular que ela estava viva. Os restos mortais dela foram encontrados em um matagal perto de Braslândia. A repórter Érica Blaine tem os detalhes desse crime bárbaro. O criminoso conseguiu enganar a família por cerca de 2 meses utilizando o WhatsApp da médica. Quem vai contar melhor essa história é o delegado Leandro Ritt. Delegado, como foi possível? Ele usou o WhatsApp da médica? O Rafael assessorava as finanças da doutora Gabriela e atuava também como motorista. Devido a ela ter muitos empregos, ser muito atribulada a vida dela, ele supria essas necessidades dela.
Por cerca de 2 anos trabalhou assim, até o início ao segundo semestre de 2018, quando Gabriela iniciou um relacionamento com o namorado e o namorado alertou sobre esse excesso de confiança. Ela retirou a procuração que ele tinha para administrar os seus bens e ele voltou a ser apenas um motorista. Como ele mensalmente subtraía cerca de R$ 1.500 da conta dela, isso começou a gerar uma raiva dentro dele e surgiu a ideia de matá-la para se apoderar dos bens e também dos valores das contas bancárias. Então, no dia 24 de outubro de 2018, ela tinha um compromisso em uma agência bancária em Sobradinho e ele, já sabendo que a levaria para lá, juntamente com um parceiro, combinou do parceiro ficar em uma parada de ônibus. Com o parceiro embarcou no veículo, rendeu Gabriela com uma faca e aí ambos, todos rumaram em direção à área rural de Braslândia, né? Rafael fazendo-se passar por vítima. Nesse local, na área rural, no Cerrado, em área pertencente ao Parque Nacional de Brasília, eles entraram com o veículo, Rafael ficou na direção, enquanto o comparsa levou Gabriela até um local de mato alto, onde a matou. Imediatamente ele foi até o banco, BRB da Asa Norte, onde Gabriela tinha conta, e sacou R$ 7.000, já fazendo uso da procuração dos cartões e senhas. E aí, a partir de então, ele se utilizou bastante, né? Exatamente. Ele se apropriou do celular dela, né? E via o WhatsApp, conseguiu iludir a família por 2 meses, né? Fazendo-se passar por Gabriela dizendo que iria se internar em uma clínica de repouso devido a problemas pessoais e retornaria somente no Natal, né? Como essa internação já havia ocorrido anteriormente, a família acreditou, ficou aguardando esses 2 meses. E durante os 2 meses ele foi mantendo o contrato via WhatsApp, ele sabia o modo como ela se comunicava com a família e iludiu os familiares e os funcionários do HRT também, via WhatsApp. A 12ª nos encaminhou a investigação e, através de quebras de sigilo bancário e outras medidas sigilosas, chegamos em Rafael e verificamos que ele estava movimentando a conta através de saques, TEDs e compras nos comércios. E aí ele foi preso e confessou o crime. Foi expedido um mandado de prisão temporária e ele foi preso na segunda noite e, ao ser abordado, disse aos policiais que acreditava que ela estava viva. Mas foi confrontado com as provas, fartas provas já angariadas, né, do seu envolvimento, e resolveu confessar e ele imediatamente levou os policiais até o local onde foi encontrada a ossada. Tá certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. A seguir no Banho de Entrevista de hoje, vamos falar sobre a elefantíase. Consulte o doutor. O Band Cidade volta daqui a pouco.